Bom dia, colega investidor, bom dia, membro da banca. A ideia é que hoje a gente bater um papo sobre esse tema aqui, que, pelo menos quem está envolvido com renováveis aqui, faça um aperto com isso aqui. Agradeço ao colega da Tritec, que já deu uma adiantada aqui na teoria de transitórios, mas já o assunto. Então a gente vem enfrentando esse probleminha aqui basicamente em todos os parques, que é a evolução das envoltórias normalizadas para o juntor 36kV, tanto em crista da TRT quanto na TC-TRT. Na TC-TRT a gente tem uma solução fácil, que é o capacitor de surf de estágio na baixa do transformador, isso aqui resolve. Agora, isso aqui não tem solução fácil, pelo menos até onde eu sei. Então, para a gente começar aqui, a ideia foi trazer os estudos do projeto executivo de Anaúba, né, que na época foi executado pela Tractipel, que a gente usou com base aqui da simulação, para a gente conversar. Onde a gente chegou aqui na TRT para uma falta monofásica quase 100 kV, e a envoltória generosa, que é da classe S2, do disjuntor, mesmo assim ela foi violada. Isso aqui foi um parto para resolver junto ao fabricante. E outra coisa que a gente sempre está vendo nas usinas renováveis, né, é a limitação da corrente monofásica, né, fica muito baixa, pode limitar a corrente na blindagem do cabo. Só que isso aqui traz um baixo fator de aterramento e sempre tem sobretensão nas fases. Também nenhuma novidade. Aí a nossa dúvida era, será que uma coisa está conversando com a outra aqui? Será que a gente consegue melhorar isso aqui? Então a gente começou a discutir. Bom, primeira coisa, a gente tem mesmo que trabalhar com esse resistor neutro, que está sendo, praticamente todos os parques estão aplicando esse resistor no neutro para limitar a corrente na blindagem. Por que a gente não pode usar o reator que a gente sempre usou na transmissão para limitar a corrente? Por que eu tenho que trabalhar com esse resistor aqui? E a outra opção que a gente pensou foi, por que não transformar de aterramento aí que a gente vê a Chest aplicando sempre nos transformadores 8069 lá do Delta CMVA. Por que não? Uma outra questão foi verificar realmente o efeito nas sobretensões, né, que a gente está vendo aí, por causa da limitação das correntes, e verificar se com isso aqui, o que a gente consegue verificar na TRT e entender se a gente consegue controlar essa TRT um pouco melhor aí, trabalhando esse aterramento. O nosso sistema teste aqui, né, é a própria UFV de Anaúba, a nossa lá da era com 1 GB de capacidade instalada, já está em operação. Temos 3 transformadores de 400 MVA. A gente vai trabalhar com aquela figura, né, é a SPE número 2, circuito 2, esse disjuntorzinho aqui, tá? Lá a gente tem o resistor de aterramento aí de 5 ohms, temos aí 5.000 inversores Howell, e os transformadores unitários, 34.800 kV da ordem de 7.8 MVA, tá? Blindagem, cabo XLPE, toda em XLPE, toda isolada, não é híbrida, e uma linha de 20 km aí para Janaúba, subestação do Ciro. Tá, qual foram as premissas? Testamos resistor de aterramento, reator, transformador de aterramento. Nesse caso aqui, basicamente, a gente isolou o neutro do transformador, tá? Porque eu não tinha parâmetros de transformador Y-delta desse tamanho, para poder fazer as simulações. A gente variou o aterramento de 0 a 25 ohms, que é o que está sendo empregado. No TAT, considerei um fator de qualidade de 30, tá? A gente deu uma olhada aqui em relação à corrente de falta e o tempo suportado na blindagem, para ver o quanto que a gente precisava de fato limitar a corrente, porque também o pessoal bota um resistor enorme, mas às vezes nem precisa disso tudo, porque a blindagem vai suportar. E temos uma trabalhada em cima do coeficiente de aterramento também, calculamos e simulamos isso aqui, para ver se estava batendo uma coisa com a outra, aplicando a norma do I3A de aterramento. Enfim, aí como a corrente fica limitada, fica muito baixa, a nossa envoltória de referência é a T10, tá? Trabalhar com ela T10 classe S2, tá? A gente falou de Anaúba 2, implementador 2. Simulamos no microsegundo, 16 milissegundos por comando de abertura, para dar uma estabilizada simulação. Todas as faltas foram aplicadas prévia à abertura e a análise da crista foi alimentada ao primeiro pico. A gente viu o pessoal vendo o 10º pico. Enfim. Todas as simulações foram realizadas no nosso velho de guerra TP, tá? E a gente também avaliou a sensibilidade às sobretensões temporárias aí, para verificar se os alimentadores estão amplificando alguma coisa ou não aí nessas tensões sustentáveis.
Tá. Em relação à blindagem, a gente trabalha normalmente com tempo de referência de 1 segundo para acomodar a coordenação da proteção. E a gente usa a blindagem de 16 milímetros quadrados. Tá? Então a gente precisa de limitar a corrente por circuito, na verdade é 1,84 kA eficaz. Tá? Isso aqui foi até o motivo de atualização desse paper, por causa dessa temperatura aqui que o fabricante atualizou a gente em relação a isso aqui. Então vamos lá, vamos começar. Vamos devagar, que essa figura tem muita coisa aqui ao mesmo tempo, então vamos lá. Vamos falar primeiro de sobretensões sustentáveis. A gente vê que o resistor, que é a linha traçilhada, né? Que com um xizinho aqui em cima, só de botar ele no neutro, pequenininho, ele já joga a sobretensão lá em cima. Já praticamente isola o sistema. Então ele é basicamente a sua pior opção em relação a sobretensões sustentáveis para o neutro. E ele não é o melhor método para limitar a corrente aqui. Ele é tracejadinho aqui. O transformador de aterramento, ele é, digamos, a pior opção em limitação de corrente por causa que ele não vai no neutro, tem aquele fatorzinho de 3, né? Então de impedâncias maiores aí do transformador de aterramento para ter o mesmo efeito da limitação da corrente. O reator de neutro, por outro lado, ele é o mais efetivo aqui na limitação das correntes fase terra. Tá certo? Só que, vamos lá, aí eu limitei aqui para 1,84, né, que era a nossa corrente que eu podia assumir na blindagem para um segundo. Eu preciso do bendito 25 ohms aqui do resistor, joga lá em cima, 19,4 do transformador de aterramento e o menorzinho aqui é o nosso reator de neutro. Tá? Só que nessa simulação aqui tem uma coisa interessante aqui, ó. Tem pintas de ressonância isso aqui. A corrente desce e sobe. Então isso aqui, será que eu estou botando uma ressonância aqui em 60 Hz? Isso também foi uma preocupação. Então, vamos seguir. Então o que eu fiz? Eu calculei lá a impedância de vista do loop de falta T, molezinho que deixa lembrete para o pessoal. Então tem cara de ressonância e tem ressonância mesmo aqui, com o reator de aterramento do meu transformador. A gente pode ver até que a fase inverte aqui de indutivo para capacitivo. Esse é um ponto interessante também aqui no caso, que a gente também vê que o resistor, ele também vira a característica da falta rapidinho também, né? 2,5 ohm ela já deixa, o que significa isso aqui? Né? Que a falta está passando pelas indutâncias do sistema e daqui para cá ela começa a ser, basicamente, passar pelas susceptâncias do sistema. Eu vou seguir. Então tá, e a TRT? A TRT. Bom, aqui seria a solução com o resistor, aqui a solução com o transformador de aterramento e aqui a solução com o reator. O resistor, basicamente, é a pior solução para a TRT também. Porque ele joga lá para cima, faz sentido, ele tem as piores sobretensões, ele vira a característica do sistema muito rápido. O reator, ele começa ali esquisito e depois a gente consegue limitar a TRT. Isso é uma falta monofásica, tá, gente? Foi o pior caso que a gente viu na simulação, porque também tem outras faltas para estudar, mas aqui a gente limitou ao pior caso, porque as outras foram bem mais comportadas lá no estudo para executivo. Então aqui, ó, se eu colocasse o meu reatorzinho, eu estava com a minha TRT ali abaixo de 50 kV. Se eu colocasse um transformador de aterramento, eu estaria um pouquinho aqui acima de 50. Enquanto eu estou lá depois do 80 lá, quase no 90 lá. Quer dizer, no reator, no resistor viável, né, eu estou lá no quase 90 kV, muito fora da norma, que é 79. 69. Então eu abri aqui para ver, no resistor transitório tem que ter curva. Vamos ver curva. Aqui. Função devolutória. O reator segura. A gente não tem negócio devolutória. O transformador de aterramento também não. Comparando as três fases 6 aqui, né, que foram as piores, eu coloquei aqui para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Como que o resistor tem um desempenho bem pior que as duas fases. Aterramento. Então, outra coisa que a gente estava discutindo era em relação à possibilidade dos casos lá estarem amplificando, né, as sobretensões também sustentadas no caso. Né? Então, a gente fez uma variação aqui de 12 alimentadores na mesma barra, metade e nenhum. A gente vê que o cabo, apesar dele
Aqui tem também o método resistor, né, que é o pior subtensão, o reator e o transformador de aterramento. A gente tem um efeito do cabo, mas a gente achou que ia ser mais severo, mas ainda tem, né? Você vê que o cabo ainda dá uma amplificada aqui. Tá? Agora, o que a gente não tem necessidade, não trouxe resultado, mas o que impacta muito nisso aqui é o capacitor. Tá? Se estiver com estrela aterrada, esse sim dá uma amplificada boa. A gente refez as simulações nesses casos aqui, variantes alimentadores. Aí uma coisa que eu notei nas simulações é que o banco de capacitor estava reproduzido com estrela aterrada. Aí eu falei, opa, cadê aquela ressonância? Sumiu. Estava ressonando o capacitor com o transformador em estrela aterrada no reator. Sumiu. Isso aqui foi, eu até deixei assim para a gente ver esse resultado, que eu achei interessante isso aqui. Tem que prestar atenção com isso. E a gente vê que também aí enquanto as correntes aqui, a gente não tem grandes variações em relação à quantidade de alimentadores e as correntes de falta. Então, realmente, ela está sendo dominada pelo seu sistema. Enfim, vamos lá para as conclusões. Tem 3 notícias, deixa eu correr. Então, vamos lá. O reator, velho e bom reator, é o mais efetivo, tá? Em relação a menor impedância e maior limitação nas correntes de fase externa. O transformador de aterramento é uma boa opção, tá? Em relação também ao desempenho para o TRT. E o resistor é realmente a pior opção para se trabalhar. Não sei por que a gente está fazendo isso. Enfim. O reator de 12,5, né? A gente verificou aquela ressonância com banco de capacitor, então tem que ficar muito esperto com modelar o banco de capacitor na ponta de renováveis. Normalmente, banco de 34 kV é estrela isolada, então tem que modelar com estrela isolada. Senão pode ter problema no resultado. Bom, a gente já falou do resistor. Isso é uma questão interessante do transformador de aterramento, que eu achei legal, que é uma discussão que a gente está tendo na ideia agora, que eu diminuo a minha quantidade de enrolamentos. Né? Nos renováveis a gente está vendo transformadores de 4, 5 enrolamentos para poder ter um delta interno e filtrar harmônica, estabilizado. Só que se eu aplicar o transformador de aterramento, o transformador pode voltar a ter duplo secundário e ser Y delta-delta. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente o que isso aqui significa. Uma coisa interessante também do reator, para quem já tem uma planta que está com problema de TRT, talvez seja substituir o resistor por um reator, porque a implementação é simples e o reator é barato. Então talvez você possa trocar o equipamento, tem que fazer todos os estudos, claro e tal, mas talvez seja um jeito de controlar a TRT. Uma coisa que a gente viu também é tomar cuidado com a sequência de abertura de indutores, que alterou bastante os estudos. Eu sempre fiquei buscando o pior caso, mas só que a gente normalmente no Brasil não avalia isso aqui. E na norma tem comentários sobre isso aqui, a gente tem que começar a pensar nisso aqui. O cabo isolado a gente viu que tem um pequeno efeito ali na amplificação da sustentável, mas o que realmente empurra para cima é o banco de capacitor que fica ligado com ele. O banco de capacitor realmente amplifica bastante sobre tensões e tem que ficar ligado para modelar a estrela isolada. Isso aqui é o básico, né? Então, aqui o corolário da pesquisa, né? Acho que é interessante que a gente começou a cutucar isso aqui, está longe de chegar no final, mas a gente temos um quarto transformador de Anaúba para expansão e a gente pediu para o setor cotar tanto ele com 4 enrolamentos, com delta, e tanto ele com 3 enrolamentos delta-delta. O preço do transformador reduziu em termos de 4 a 5%. Gente, isso aqui é mais de R$1 milhão, tá? Começar a pensar se a gente quer realmente 4 enrolamentos, 5 enrolamentos, a gente realmente precisa disso. O transformador de aterramento ele é um pouco mais caro que o resistor, isso é verdade também, tem que botar na balança. Mas acho que, dependendo do tamanho do transformador, paga. Sobra alguma coisa aí. Gente, obrigado. Eu queria compartilhar com vocês hoje, era isso. Hoje também tem 40 segundos aqui. Hoje faz 10 anos do meu primeiro paper nesse PTE, em Brasília. Então é bem icônico. Eu com a minha esposa o primeiro paper. Com a Aniela. Obrigado. Obrigado aos coautores, ao pessoal da Catibela, da Abra. Muito obrigado, pessoal.